Hoje eu quero tratar de dois assuntos muito interessantes com você. Eu quero falar sobre a purificação e o chamado de Isaías, e eu quero falar também Isaías já mencionando sobre o Emanuel, que é o nosso Senhor Jesus. Bora lá? Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Lembrando que estamos lendo o livro de Isaías, amém? Hoje é dia de lermos do capítulo 4 ao capítulo 7, tá bom? E eu quero ler aqui com você capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, em nome do Senhor Jesus, que vai falar sobre a purificação e o chamado de Isaías. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, e é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins que voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, com uma tenaz, tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Que lindo isso! Olha só que interessante. Se a gente pegar aqui do início, começa dizendo que ele viu o Senhor num alto e sublime trono. Essa é a visão dele. E acima havia ali serafins. E olha que interessante isso. Os serafins, eles cobriam o rosto com 2 asas, com outras 2 cobriam os pés e com outras 2 voavam. E eles não diziam para Deus: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Não, não, não. O que eles faziam era, olhavam um para o outro e dizia: Santo. Aí o outro respondia: Santo. Aí o outro dizia: Santo. E eles olhavam um para o outro: Santo. E iam falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, a gente aprende que os serafins ficam falando para o Senhor. Não. Eles falam entre eles. A glória é tanta de Deus que eles comentam entre eles. Santo, é santo, é santo, é santo. Eles começam a comentar entre eles. De tão glorioso é estar na presença de Deus. Só que olha só, a humildade de Isaías. Ele vê tudo isso acontecendo e ele fala: Ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer. Só que aí vem um dos serafins e, com a tenaz, pega aquela brasa do altar e toca nos lábios dele. E isso torna ele puro, remove os pecados de Isaías. O que isso quer dizer? Isaías, ele se coloca na posição de que o povo estava. O povo que tinha os lábios impuros, ou seja, falava uma coisa para Deus, mas vivia uma outra coisa. Este povo de Deus era um povo ao qual o Senhor disse anteriormente que não queria mais os sacrifícios do povo, porque o Senhor queria intimidade, não sacrifícios. Olha só, então Isaías se compara a este povo. Ele começa a dizer: Senhor, eu tenho os lábios impuros, eu sou igualzinho a eles, e eu habito no meio deste povo que tem impuros lábios. E é por isso que ele é purificado. Então, Isaías, ele é purificado, e na sequência de ser purificado, ele recebe um chamado. Porque o Senhor vai olhar e vai dizer: Quem falará a este povo? Quem irá por nós? Aí ele se prontifica, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, Deus está te perguntando:
Posso contar contigo? Posso te enviar para fazer a minha obra? Basta você dizer, Senhor, envia-me a mim, porque o Senhor quer te usar, eu tenho certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Agora, se a gente der um pulinho aqui no capítulo 7, versículo 13 ao 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Então o profeta disse, ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar à sua idade, as terras dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Síria, e eles os cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Olha só. Então aqui, além de Isaías falar sobre o Messias que viria, porque Emanuel quer dizer isso, Deus conosco, né? Está falando do próprio Jesus que se fez presente em nosso meio. Além de Isaías estar falando disso, Isaías está falando de uma outra coisa, porque este povo de Deus iria pagar pelo aquilo que eles fizeram ao quebrar esta aliança com o Senhor, a se afastar da presença de Deus, porque quando se afasta da presença do Senhor, existem consequências. E a consequência é, essa terra aqui vai ser desolada, essa terra aqui vai ser tomada, e eles virão como enxames de moscas e abelhas. Só que olha só, quando fala de moscas, não está falando de uma mosca comum. Não é igual essa mosca que nós conhecemos, não. Essa mosca que está falando, por exemplo, o ferrão dela, que é um pelo, né? Que ela tem este ferrão, ele mede 0,6 centímetros. É um pouquinho mais de meio centímetros. Só para você ter uma ideia desse enxame de mosca, que ele é tão perigoso, camelos, porcos, bois, tudo tem medo quando vê esse enxame, ele sai correndo de medo. Então a associação que está fazendo é essa. Quando vocês verem, pode correr, porque eles vão tomar toda a cidade. Eles estarão tanto no campo quanto nos lugares desolados. Eles virão e tomarão tudo. Então Deus dá ainda um aviso. E é por isso que nós precisamos compreender a palavra do Senhor, meditar, entender tudo que Deus nos fala, nos revela através da sua palavra, para que assim nós possamos viver obedientes na palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor conforme o Senhor quer, para não nos afastarmos e vivermos essas terríveis consequências. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.